Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado voltando a gravar vídeos mais longos no canal mais uma vez para falar desse pós-jogo do confronto entre Grêmio e São Paulo, né, que acabou faz pouco tempo. Grêmio 2, São Paulo 1. Se você viu esse jogo, fica aqui no canal, acompanha aí o vídeo. Provavelmente eu vou falar muitas coisas que vocês vão concordar, e se você não viu, fica aqui ligado para você entender como foi a dinâmica desse jogo, o qual eu já começo falando que foi uma partida, ao meu ver, bem regular de São Paulo, regular para fraca. O primeiro o tempo péssimo, a gente vai comentar isso, e aí no segundo, eu digo que melhorou muito pouco, mas mais pelo Grêmio não querer jogar, deu a impressão que o São Paulo até fez mais, e enfim, acabou sendo derrotado. E aí, para falar um pouco desse jogo, antes eu queria primeiro agradecer, né, se você está chegando no canal, peço que você se inscreva, se é o primeiro vídeo que você está vendo no canal, e para aqueles que já estão acostumados, que compartilhem, né, que já estão aqui no canal, que compartilhem esse vídeo e dê o seu like ao final do vídeo se gostar. Mas para falar desse jogo, pessoal, eu começo falando, fazendo uma análise até do jogo do Sport. Quando acabou o jogo do Sport, que eu não tive condição de fazer o pós-jogo, mas eu vim até no carro com os colegas e as rádios, né, os programas jornalísticos, né, e todo mundo já ficava imaginando como seria o São Paulo pós-jogo do Sport. Porque na minha visão, esse jogo do Sport, ele influenciou muito esse jogo. O São Paulo, já no jogo do Sport, demonstrou coisas que a gente estava acostumado muito da era do Rogério, com errar passes de meio metro, não dominar a bola. Muito da confiança que se perdeu naquele jogo. Então, quando você perde para um time da Série B, que é um time bem organizado, que tem algumas peças, mas é um time da Série B, e você perde da forma como você perdeu, né, fazendo 1-0 em casa e quase sendo eliminado da Copa Brasil, por mais que o Dorival, os jogadores, né, entendam que passou e está tudo bem, que todo mundo teve dificuldade, eu acho que isso influenciou muito, principalmente na confiança dos jogadores, e o que fez com que o São Paulo, né, naquela partida e nessa daqui, né, você vê algumas jogadas que já não funcionam tão bem como vinham funcionando. E para contar mais, eu vou botar aqui a escalação, né? Ao meu ver, o Dorival, no jogo do Sport, eu vou sempre trazer isso aí, o Dorival errou quando ele botou praticamente o time titular. Eu acho que devia ter colocado alguns reservas para que dessem uma motivação maior, o pessoal entrar, já que a vitória, né, estava quase garantida. O Dorival não fez isso, e quando chega aqui no jogo do Grêmio, eu sem entender, e você com certeza não vai entender, como os comentaristas, o Caio e o Paulo Nunes não entenderam, o Dorival entra num esquema de 3 zagueiros, onde nunca São Paulo, Dorival, entrou com 3 zagueiros. E um desses zagueiros, o Alan Franco, que é horrível, que aí eu vou falar mais uma vez, não tem a mínima condição de jogar com a camisa do São Paulo. E, enfim, algumas outras modificações que não funcionaram, mas era sábio, né? Poupar o Rafinha. Outras coisas que realmente a gente não entende, como o Gabi Neves, que realmente não fez uma partida boa contra o Sport, mas poderia ter jogado pelo menos o primeiro tempo. Seria importante nesse jogo o game de manter a bola, não entra. Enfim, então não dá para entender por que, né, a comissão técnica, como o Dorival, fez essas mudanças. E aí eu vou trazer uma coisa que eu tinha visto de algum jornalista, enfim, não lembro qual jornalista, que ele, né, criticava muito os torcedores e a parte da mídia, dizendo que o Dorival fez o simples, que era o título dessa matéria era burrice achar que o Dorival faz o simples. Só que é isso, para esse jornalista que muitas vezes eu critico, é isso que a gente fala. Não adianta você inventar, não adianta você entrar com 3 zagueiros, não adianta você botar o Alisson como se fosse um meia, que o Alisson não é meia, o Alisson já não joga bem de ponta, mais como um meia. Então é essas coisas que a gente fala de simplicidade, principalmente no time do São Paulo que não tem a qualidade técnica boa. A gente brincou muito quando o São Paulo estava ganhando, inclusive veio um colega aqui que comentou quando eu fiquei brincando, pintou o campeão voltou, e ele fez, não, nada de o campeão voltou. Mas o mais interessante é que a gente tinha que comemorar as vitórias, porque estava na cara que cedo ou tarde esse time ia demonstrar o futebol que não tem, que é isso que a gente viu hoje no Grêmio. Então o jogo começa com essa formação. O São Paulo faz um gol aos 15 minutos,
com o Caio Paulista, e aí eu venho falar dessa coisa do simples, o Caio Paulista não é lateral, o Caio Paulista é ala, e foi assim que ele avançou, e é assim que ele faz as melhores jogadas, cruza e o Caleri faz o gol. Esse é o simples, é um jogador jogando na posição, cruzando para um atacante que só faz o gol, né? Porque o Caleri, nas últimas partidas, venhamos, o Caleri não está conseguindo impor, né? Vamos dizer assim, segurar a bola, né? Reter mais essa bola, principalmente até porque está muito isolado. Mas se tiver condições, ele vai fazer gol, porque todo mundo sabe que o Caleri é isso, né? Não é um grande centroavante tecnicamente, mas faz gol. Aí o São Paulo faz o gol aos 15 minutos, só que depois só dá ganho. E é incrível como estava perdido. O jogo se desenrolava, e essa hora eu até estava comendo ainda, estava na hora do almoço, e era nítido que o São Paulo ia levar um gol a toda hora, porque o Grêmio chegava várias vezes, o Rafael já fazendo defesas, cruzando a bola no escanteio, no primeiro pau o jogador antecipando, as mesmas falhas que a gente viu contra o Sport, só que numa situação ainda mais temerosa, porque você não sabia como estavam comportados os três zagueiros, você só tinha Pablo Maia ali no meio, e os meias, né, sem chegar no Caleri e sem dar poder de marcação. E aí o Grêmio, nessa bola, nessa tentativa aí de chegar, já com a bola, acho que foi no escanteio, a bola sobra, um chute onde o Alan Franco bota a mão, inclusive o Caio falou até na transmissão, ele não fez o que é o básico hoje, que é botar a mão para trás. E mais uma vez, um gol que o São Paulo sofre por culpa do Alan Franco, o Grêmio empata, e depois o Grêmio com volume, chega, a bola cruza, Rafael ainda fazendo defesas, mas era questão de tempo, e numa bola, nesse gol, inclusive eu vou fazer esse lance, aí eu vou fazer um vídeo short, a Globo mostrou bem, eram 7 jogadores de São Paulo contra 3 do Grêmio. E o Grêmio toca a bola de uma forma que o Reinaldo entra sozinho da área, chuta e Rafael falha. É bem verdade. Não dá para dizer. É incrível que assim, como a gente consegue analisar isso, né? O Rafael, se não fosse o Rafael, o São Paulo tinha saído primeiro perdendo de 4-1. Mas o Rafael, que é um excelente goleiro, não é aquele goleiro brilhante. Ele vai falhar. E foi o que aconteceu nesse lance do gol do Reinaldo. Né? E o São Paulo vai para o primeiro tempo, dando graças a Deus, perdendo por 2-1. No segundo tempo, onde os comentaristas, e aí eu discordo que o São Paulo melhorou e melhorou muito, na minha visão não, ele faz uma alteração, bota o Rodriguinho e bota o Natan, que é um cara muito forte, que é um cara que vai para a linha de fundo, mas não acerta o cruzamento. É incrível como nos laterais direitos, né? A gente não tem laterais, porque o Caio Paulista não é, e os laterais que a gente tem, esses milhões laterais direitos, não conseguem. Que é o Caio o caso do Ray Ramos, ele não é ponta, então não vai se adaptar a esse sistema de 3 zagueiros. E o Natan, que tem muita força, podia dar essa profundidade, não consegue acertar um cruzamento, então não é efetivo em nada. E aí entra com o Rodriguinho. E aí eu venho trazer uma análise aqui, pessoal, que eu já falei algumas vezes. Né? É bom colocar o Rodriguinho, a gente tem que ver esses jogadores, tem que buscar alternativa para esse time do São Paulo, que como a gente já falou, tem umas peças, e principalmente aí no meio, é tecnicamente fraco. Só que eu não entendo como é que você não coloca o Rodriguinho contra o Preto Cabelo, que é um time horrível, né? Fora de casa, onde você pode tirar toda a pressão do menino, você não consegue colocar ele, e quando você chega num jogo desse importante contra o Grêmio, você coloca o menino numa fogueira. Ele até foi bem, a gente vai falar aqui nas atuações, mas eu não consigo entender, né, qual é o critério. Realmente eu não consigo entender. Se vocês entenderem, vocês coloquem aí nos comentários. Mas aí a verdade é que o Grêmio recua e o São Paulo vai criando volume, só que finalizações para fora. Eu vou deixar aqui esse gráfico só para você entender o que eu estou falando. Se você for ver, em termos de finalizações, o São Paulo, em termos de chutes a gol, vamos dizer assim, que tem direção ao gol, o São Paulo deu muito. Mas a gol, efetivamente, o São Paulo no segundo tempo fez a mesma coisa que o Grêmio. Foi um chute a gol, que foi justamente numa bola cruzada, e o Rodriguinho chegou lá, e o goleiro deu um toque, o goleiro defendeu e a bola foi na trave. Então, assim, o São Paulo teve a bola, o Grêmio deu muito espaço. Eu já tinha visto esse time do Grêmio contra o Palmeiras e deu espaço e levou um vareio do Palmeiras aqui, porque não dá para comparar o time do São Paulo com o time do Palmeiras. Então o São Paulo tinha bola, o São Paulo chegava ali no meio de campo, o São Paulo chegava na entrada da área, o São Paulo chegava na lateral, o São Paulo cruzava, a bola passava para o outro lado, o São Paulo chutava, a bola ia para fora. Mas aí, efetivamente o São Paulo não fez nada, tirando esse chute de Rodriguinho. Então assim, não dá para dizer que melhorou muito como os comentaristas falaram. Né? Isso é ilusão. E se você, torcedor do São Paulo, acha isso você também está sendo iludido. Beleza? Agora, para finalizar o vídeo aqui, existem algumas coisas interessantes, né? Que dá para notar nesse jogo. A primeira coisa é isso que eu falei. Tá na cara
que o Caio Paulista é ponta. Agora, se o Dorival vai usar 3 zagueiros, aí é questão do Dorival como é que ele vai armar um time, né? Para fazer esses 3 zagueiros, fazer o time funcionar e liberar o Caio Paulista. Para mim isso é fato, né? Outra coisa que é importante é o São Paulo, que vinha... Qual era a grande qualidade que o São Paulo estava tendo com o Dorival, e eu falei muito nisso. Era um time que estava conseguindo se defender bem, então isso era importante, não levava gol, e quando estava tendo a oportunidade, fazia os seus gols, né? Então essa característica o São Paulo perdeu, né? Então o Dorival tem que dar um jeito de consertar isso, de voltar esse sistema defensivo. Claro que o Arboleda está fora, mas está voltando, então precisa entrar no ritmo novamente, transformar, né, novamente esse sistema defensivo sólido e fazer com que, quando tiver as oportunidades, aproveite. Só assim é que o São Paulo consegue ganhar jogos e tentar alguma coisa. Porque se for depender de uma qualidade técnica, se for depender desse time jogar, correr atrás de resultado, depois levar gol, né, eu acho que o São Paulo volta mais uma vez àquela expectativa da gente de se livrar do rebaixamento e não ter condições reais de ganhar qualquer outra competição. Beleza? E aí, vamos falar um pouco das atuações. O goleiro Rafael, enfim, fez grandes defesas, né? Se não fosse por ele, São Paulo tinha levado um vareio, mas repito a dizer, é o jogador até mais regular de São Paulo. Para mim, o destaque do São Paulo nessa temporada, mas é um goleiro que, comparado aos outros goleiros, é o melhor goleiro dos últimos tempos do São Paulo, mas não é um goleiro excepcional. Até porque se fosse um goleiro excepcional, não tinha passado tanto tempo nos bancos dos outros times. Mas fez uma boa partida, não dá para negar. Na defesa, para mim, mais uma vez, quem foi melhor, eu acho que ainda foi o Beraldo. Mesmo nessa confusão onde o Alan Franco com o Arboleda não se encontraram, o Beraldo ainda fez as mesmas coisas dele, que é sair bem jogando e ainda conseguir defender. O pior para mim, o Ray Ramos ou o Natan e o Alan Franco, né? O Alan Franco, eu vou botar, teve umas jogadas lá que é incrível. No segundo tempo, quantas e quantas vezes a gente já viu a bola sendo lançada e Alan Franco perdendo o tempo. Ele sempre está na frente e a bola passando por trás, e o Soares, nesse caso aí, o Soares dominou, teve a chance de fazer o 3-1 no segundo tempo. Então, esse cara, o Alan Franco, ele não contribui para saída de jogo, qualidade de jogo, que foi assim que ele foi contratado, quando o Rogério deu o aval, e não contribui defensivamente. Ele não tem a mínima condição de vestir a camisa de São Paulo. No meio, para mim, o melhor, o Pablo Maia, mesmo com esse sistema defensivo ruim, ele ainda conseguiu dar uma parte, né, uma cobertura, uma boa base defensiva, principalmente no segundo tempo. O pior para mim, acho que o Michel Araújo no primeiro. Engraçado que assim, o pior para mim foi o Michel Araújo, que não fez nada no primeiro tempo. O Rato ainda estava tentando acionar o Calé, só que quando chega no intervalo, o Dorival tira o Rato. Então assim, não dá para entender. E no ataque, o melhor é o Caleri, porque briga sozinho, isolado, não dá para fazer muita coisa. E daí o pior, você pode escolher aí do sistema ofensivo, você pode considerar o Aço, enfim, considerar qualquer outro que realmente não foi bem. Beleza? Então, a gente finaliza, né, esse vídeo aqui. Se você gostou, né, dê o seu like, comentem aqui essas mudanças, essa questão tática que o Dorival fez. Para mim, muito dessa derrota está na conta do Dorival, principalmente pelo esse sistema de 3 zagueiros no início do primeiro tempo, mas não dá para tirar também a responsabilidade desses jogadores que, volto a repetir, são fracos tecnicamente, e as vitórias estavam se dando muito pelo efeito Dorival do início e também pela confiança que estava tendo, que infelizmente está começando a baixar novamente. Tá? Então, agradeço a vocês por compartilhar e prestigiar o vídeo, e vamos esperar uma melhor sorte na próxima partida.